Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Na aula passada, nós falamos um pouquinho como o medicamento ele age no nosso organismo, ok? Vocês aprenderam aí, né, sobre farmacocinética e farmacodinâmica, tá bom? Como que o medicamento age no organismo da pessoa e como que o organismo da pessoa age sobre aquele medicamento, né? Então, nós entendemos que, na verdade, não é só, não é tão simples, né, esse mecanismo aí do medicamento dentro do organismo, tá? Falamos um pouquinho aí sobre o caminho que ele faz, né, dependendo da via de administração que a gente faz, e como que ele vai achar o local aonde ele precisa fazer o seu efeito, ok? Na nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias, tá? Um assunto super pedido por vocês. E aí nós vamos falar das principais, né, que a gente mais conhece. Quem aí que está assistindo a aula nunca teve uma dor de garganta, por exemplo, né? Uma gripe, um resfriado. E aí a gente vai ver como que ela afeta esse sistema respiratório, né? Do que o sistema respiratório é composto e a diferença aí entre as principais doenças respiratórias, tá? Porque a gente não vai conseguir aprofundar muito em cada uma delas, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas aí para vocês hoje, beleza? Primeiro de tudo, a gente precisa falar aí, né, sobre o sistema respiratório. Deixa eu mexer aqui, ficou bom. Então, o sistema respiratório, né? O nosso sistema respiratório, ele é formado por diversos órgãos, tá bom? Primeiro de tudo é a nossa narina e a cavidade nasal, tá bom? Adentrando mais aqui, a gente vai para a faringe, que é a parte de trás aqui da garganta. A laringe, tá? Que é a parte mais aqui da garganta mesmo, né? Do pescoço aqui, abaixo, né? Desse pomo de Adão que os homens têm, tá bom? Descendo, a gente vai ter a traqueia, que é formada por esses anéis cartilaginosos aqui, branquinhos, ok? A traqueia, ela vai se dividir em dois, tá? Formando aí os brônquios, tá? O brônquio direito e o brônquio esquerdo, que vão adentrar aí nos nossos pulmões, tá? Pulmão direito e pulmão esquerdo, beleza? Os brônquios, eles vão cada vez diminuindo mais de tamanho, né? Formando aí os bronquíolos, tá? E chegando até o finalzinho lá da ramificação nos alvéolos, tá bom? Então, nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que fica aqui dentro da nossa caixa torácica, tá? Temos também o diafragma, que é um músculo acessório aí do sistema respiratório que vai ajudar na nossa respiração. Então, qual que é a principal função do sistema respiratório, tá? A principal função é as trocas gasosas, tá bom? Algumas pessoas vão pensar assim, respirar. Mas o que é respirar? Respirar é um processo muito mais complexo do que apenas puxar e soltar o ar, tá? Então, o sistema respiratório, ele é responsável por inspirar e levar o oxigênio para dentro dos pulmões, onde vai acontecer o processo de hematose, que eu vou explicar para vocês, e depois ele expira, soltando o ar dos pulmões, saindo aí o gás carbônico. Então, inspira, entra oxigênio e expira, sai o gás carbônico, ok? O que é o processo de hematose, professora? O processo de hematose, basicamente, é a principal função do sistema respiratório. É fazer as trocas gasosas, tá? Então, esse saquinho que vocês estão vendo aqui, cheio de bolinha, isso é um alvéolo, tá? Então, fica lá no final das ramificações aqui do pulmão, tá? Então, no finalzinho, eu consigo ter esses alvéolos, que são saquinhos aonde vai chegar o ar, tá? Cada alvéolo desse, vocês podem ver aqui, ó, que tem diversos vasos sanguíneos em volta dele, né, englobando aí ele. Então, vai passar aqui o sangue, beleza? Passa um sangue aqui cheio de gás carbônico que veio, né, do meu corpo, vem o sangue do corpo, passa pelo coração e vai para o pulmão, tá? Então, esse sangue sujo que a gente chama, né, que a gente escuta falar às vezes, que é um sangue cheio de gás carbônico, tá bom?
É o sangue o quê? Venoso ou arterial? O que vocês acham? Esse sangue aqui, ele é um sangue venoso, cheio de gás carbônico, tá bom? Então, esse sangue venoso, ele vai passar em volta aqui do alvéolo, e aí ele vai fazer uma troca. O alvéolo vai dar para o vaso o oxigênio, e o vaso vai jogar para o alvéolo o gás carbônico. Então, isso aqui é muito rápido que acontece, tá? O oxigênio vem para o vaso e o gás carbônico vai para o alvéolo. Então, quando a gente inspira, joga o oxigênio aqui para o alvéolo, o oxigênio vai para o vaso, o CO2, o gás carbônico, vem para o alvéolo e a gente expira gás carbônico, tá? Então, esse é o processo de hematose. São essas trocas gasosas entre o alvéolo e os vasos sanguíneos para poder jogar o oxigênio para dentro do nosso corpo e para todos os órgãos e para tirar o gás carbônico que foi utilizado pelo nosso corpo, ok? Aí nós vamos adentrar, né, nas principais doenças respiratórias, que são diversas, tá? Eu trouxe aqui para vocês as principais. Então, gripe e resfriado, rinite, sinusite, faringite, laringite, amidalite, bronquite, tudo it, né? Todos os it. Asma e pneumonia, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre gripe e resfriado, que é o que as pessoas mais têm dificuldade de entender a diferença entre gripe e resfriado. Então, as pessoas às vezes acham que é uma gripe, mas na verdade é um resfriado, às vezes acham que é resfriado, mas é uma gripe. Então, vamos lá. Os dois, ok, são causados por vírus, tá? A gripe, ela é causada pelo vírus da influenza, né? Que a gente toma aí vacina todo ano contra a influenza. E o resfriado, ele pode ser causado por diversos outros vírus mais fracos, tá? Como os rinovírus, adenovírus, outros diversos vírus que tem aí no meio ambiente, ok? O resfriado, ele é uma doença mais leve, ok? Que passa sozinha mais ou menos 3 a 5 dias, e a gripe não. A gripe ela já demora de 7 a 15 dias para melhorar, tá bom? Na gripe eu sempre vou ter febre, principalmente acima dos 38 graus, tá? Então uma febre forte. E no resfriado, raras vezes eu tenho febre. Posso sim ter febre no resfriado, mas são raros, tá? Então o resfriado, ele é um pouco mais fraco. Você vai ficar com aquela sensação de mal-estar, né, de cansaço, com coriza, espirro, tosse às vezes, tá bom? Não vai ter febre, então é uma coisa mais tranquila, tá? Os sintomas são bem parecidos, que são os espirros, a coriza, a dor de garganta, a dor de cabeça, dor no rosto, né? Mas na gripe eu vou ter a febre alta e vai demorar aí para poder sarar, tá bom? No resfriado eu tenho uma tosse leve, tá? Então é aquela tossezinha chata. E na gripe eu já tenho uma tosse um pouco mais forte, tá? Que pode ou não ter aí a expectoração, que é aquele catarro que a gente chama, né? Então a diferença entre gripe e resfriado é essa, tá? Resfriado ele é um pouco mais tranquilo, né? Mas os sintomas são mais leves, passa mais rápido. E a gripe não, ela tem os sintomas um pouco mais fortes, tá bom? Qual que é o tratamento, professora, para gripe e resfriado? Tratamento paliativo, tá? Então, a gente já teve uma aulinha falando sobre esses tratamentos paliativos, que é o quê? Tratar os sintomas, tá? Então, se você está com dor de cabeça, vai tomar um analgésico. Se você está com febre, vai tomar um antitérmico, tá bom? Não tem um medicamento específico para o vírus da gripe ou para os vírus do resfriado. São tratamentos focados nos sintomas, tratamento paliativo, tá bom? Então, a gripe e resfriado é super comum, principalmente nessa época do ano que a gente está aí, tá no inverno. Inverno não, né? A gente está entrando no inverno, estamos no outono ainda. Ok? Próximo, a rinite e a sinusite, super comum, tá? Muitas pessoas apresentam quadros de rinite e sinusite, tá bom? Elas têm sintomas também bem parecidos, tá bom? Então, às vezes a gente pode confundir todos os quatro, gripe com sinusite, com rinite, com resfriado. É bem comum confundir esses sintomas, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês verem as fotinhas e entenderem melhor, tá? A diferença entre a rinite e a sinusite. A rinite, normalmente, ela é uma rinite alérgica, ou seja, eu tenho essa inflamação aqui, tá vendo? Da cavidade nasal. Então, isso aqui é a parte de dentro do nariz, tá vendo? É como se tivesse cortado o rosto da pessoa assim, e
que vocês estão vendo de ladinho, tá? O nariz. Então, eu tenho aqui a cavidade nasal por dentro, né? E aí ela tá inflamada, tá vendo que ela tá inchada, vermelha? Então, quando essa cavidade ela fica inchada, tá? Ela vai começar a ter uma congestão nasal, ou seja, aquela coriza, né? Aquele catarro que nunca sai, porque ele fica ali grudado, né, dentro da cavidade nasal, porque ela está inchada, não deixa com que esse muco que a gente tem no nariz, já normalmente, com que ele saia, tá? Então, esse muco, ele fica preso ali na cavidade nasal e vai causar os sintomas aí de rinite, que é essa congestão nasal, coriza, eu vou ter, às vezes, coceira, né? Conjuntivite alérgica, porque o nariz e o olho, né, eles têm conexão através de alguns canais, tá bom? E você vai ter alguns sintomas, né? Aquele sintoma de rinite clássico, que é espirrar, né? Ficar com aquele incômodo mesmo no nariz, tá bom? Já a sinusite, ela vai ser causada também por uma inflamação, tá bom? Então, lembra que esse it aqui, tá? Ele é de inflamação. Só que eu vou ter uma inflamação não na cavidade nasal igual esse aqui, que é nessa parte do nariz, tá? Eu vou ter uma inflamação dos seios paranasais. O nosso rosto, tá? Se você for olhar, né, o crânio, ele é formado por vários ossos, né? E aí nós temos aqui na frente alguns ossos que são chamados de ossos pneumáticos, que eles são ocos por dentro, né? Então, ele é um osso oco, tá? E aí, quando eu tenho uma sinusite, né, por algum motivo, eu vou ter inflamação aqui desses seios paranasais, eles vão ficar inflamados, e aí o muco que naturalmente já tem nesse local, tá? Porque toda a minha cavidade nasal, gente, desde o nariz até aqui a laringe, tá? Faringe, traqueia, brônquios, todo o meu trato respiratório, ele tem muco, tá? O muco é responsável aí por tirar as impurezas, né? Carregar todas as impurezas que a gente entra em contato quando respira. Então, tanto o trato superior quanto inferior, o que é trato superior e trato inferior? Trato superior, ele é formado por cavidade nasal, né, que é essa parte aqui de fora que vai entrando, faringe e laringe, tá? Então, a faringe é a parte de trás da garganta, que a gente tem aqui atrás da língua, e a laringe é a parte onde eu tenho as minhas cordas vocais, onde eu consigo falar. Isso é trato superior. E o trato inferior, formado por traqueia, pulmões, brônquios, tá bom? Então, os brônquios, né, que vão estar dentro dos pulmões. Então, por que é importante vocês saberem o que é trato superior e trato inferior? Ó, gripe, resfriado, sinusite e rinite são doenças respiratórias do trato superior, porque atingem o quê? Cavidade nasal, laringe, faringe, ok? Agora, traqueite, bronquite, bronquiolite, asma, pneumonia são doenças do trato inferior, ok? Então, tem essa separação entre trato superior e trato inferior. Normalmente, doenças do trato superior são doenças mais tranquilas de se tratar do que as doenças do trato inferior, ok? Que são um pouquinho mais graves, tá? Então, a sinusite ela é do trato superior. E aí eu tenho os seios paranasais, que são esses ossos aqui que eu tenho, tá? Aqui na testa e do ladinho do nariz, que naturalmente eles têm um muco. Quando inflama por algum motivo, por alguma poeira, por algum vírus, por alguma bactéria, por algum motivo, tá? Que irrita, eu vou ter o quê? Um inchaço aqui dos seios paranasais. Então, isso aqui vai inchar. E aí, esse inchaço ele vai impedir com que o muco passe para escorrer para o resto do trato respiratório. Então, esse muco ele vai ficar preso ali, tá? Então, ó, vai ficar como se fosse uma bolsinha cheia de muco, tá? E aí, aquela sensação que a gente tem de sinusite de rosto pesado, que quando você aperta aqui, ó, dói muito, tá? Por quê? Os seios paranasais, eles ficam inflamados, cheios de secreção dentro deles, tá bom? E aí eu vou ter muita sensação de dor, que é cefaleia, tá? Aqui na cabeça, tá? Eu posso ter falta de paladar, porque pode afetar aí, tá? Aonde eu sinto gosto, tá? Vou ter rinorreia, que é aquela coriza purulenta, então é aquele catarro bem
esverdeado, amarelado, diferente da rinite, que é aquela coriza transparente. Então, rinite eu tenho coriza transparente. Sinusite eu tenho rinorreia, que é aquela secreção mesmo amarelada, esverdeada, tá bom? Vou ter congestão nasal nos dois, então nos dois eu vou ter dificuldade de respirar, tá? No nariz. Tosse, eu posso ter febre também na sinusite, tá bom? Outra doença aí do trato respiratório superior são as laringites, faringites e amidalites. Todas elas são inflamações. O que muda é o local da inflamação. Então, faringite, inflamação da faringe, laringite, inflamação da laringe e amidalite, inflamação da amígdala, tá bom? Todas elas vão causar dor de garganta, tá? Aquela sensação de difícil, né, de comer, de engolir. A laringite, ela pode deixar a pessoa rouca, porque a laringe é onde eu tenho as minhas cordas vocais. Tá vendo isso daqui? São as cordas vocais. Quando elas vibram, a gente consegue falar, tá? Então, a pessoa ela vai ficar rouca, na maioria das vezes, porque afeta as cordas vocais. A amidalite, às vezes a pessoa vai ter muita dificuldade de engolir, porque as amígdalas, elas crescem, né? Cada pessoa tem um tamanho de amígdala diferente. Se ela crescer muito, isso meio que bloqueia a garganta e a pessoa não consegue engolir direito, tá bom? Então, todas elas são inflamações. Eu vou ter irritação, que é essa vermelhidão aqui, tá vendo? Sempre vou ter vermelhidão. E eu posso ter, na questão da amidalite, né, essas placas de pus, tá vendo? Porque provavelmente essa amidalite aqui, ela é causada por uma bactéria, tá? Então, isso aqui causa um cheiro muito ruim, causa mau hálito, porque isso aqui é pus, tá? Que fica grudado aí nas amígdalas, tá? Podem vir acompanhadas de febre, tá bom? Dor de cabeça, dor de garganta, beleza? Próxima doença aí que a gente tem é a bronquite. Deixa eu me colocar aqui do ladinho. A bronquite. Bronquite, ite, é inflamação. Inflamação aonde? Nos brônquios, tá? Então, brônquio. Isso vai ser uma doença de trato superior ou trato inferior? Trato inferior, tá? Então, bronquite é uma doença respiratória do trato inferior. O que acontece na bronquite? Como eu falei para vocês, todo o meu trato respiratório, ele tem um muco, certo? Como que esse muco ele anda dentro do meu trato respiratório? Através dos cílios, tá? Pensa nos seus cílios, dentro do seu nariz e de toda a sua cavidade respiratória, você tem cílios, bem parecidos com esses, só que bem menores, tá? E aí, não sei se vocês já pararam para olhar o nariz de você, que tem uns pelinhos bem pequenininhos, fininhos, esses são os cílios. E eles que são responsáveis por levar o muco, né, dentro do trato respiratório. O que acontece na bronquite? Vai ter uma inflamação dos brônquios e esses cílios, eles vão parar de eliminar esse muco. Então, eu vou ter acúmulo de secreção dentro dos brônquios. Então, quando eu tenho um canal, um tubo, por onde passa ar, e esse muco fica ali parado, isso vai fazer com que crie uma inflamação no local. Esses brônquios, eles vão se contrair, então vão fechar, e aí a pessoa vai ter dificuldade de respirar, vai ter tosse para tentar tirar aquele muco, né? Então, aquela tosse que você fica tossindo para tentar tirar o muco de dentro do seu pulmão, tá bom? E vai causar ali uma irritação. Então, a bronquite, ela tem muita tosse acompanhada de secreção e, às vezes, dificuldade de respirar, tá bom? Então, bronquite, inflamação dos brônquios, onde eles se fecham e aí dificultam, né, a passagem do ar. Beleza? Asma. A asma, ela é uma doença que acomete, né, várias pessoas, tá bom? Ela é super comum. A asma, ela é um problema alérgico, então quem tem asma aí sabe que ela acontece em momentos específicos, quando você tem contato com algum alérgeno. Então, por exemplo, poeira, perfume, ar-condicionado, tem alguma coisa que ativa aí o processo alérgico da asma. Por exemplo, vamos supor que a minha asma, ela ataca quando eu tenho contato com poeira. Então, essa poeira que entrou pelo seu nariz e foi parar lá no seu pulmão, ela vai ativar a resposta inflamatória, né, liberando várias citocinas inflamatórias. E essas citocinas, elas vão fazer isso aqui, ó, elas vão fechar, tá, os canais aí
do trato respiratório, né? Os brônquios, os bronquíolos, eles vão contrair, tipo na bronquite, tá? Eles vão contrair e aí vai dificultar a passagem do ar, você vai ficar aqui com dificuldade de respirar, porque o ar não consegue passar dentro dos brônquios, tá? Então o tratamento vai ser o quê? Vai ser tomar um medicamento que abre esses brônquios. Mas, professor, então bronquite e asma é a mesma coisa? Existe uma diferença. A asma ela é um processo alérgico causado por alguma coisa que vai fechar, né, esses canais. E aí, depois que você toma o medicamento, isso passa, né? É uma doença crônica. A bronquite, normalmente, ela é uma doença aguda, né? Acontece ali, pronto, acabou, depois do tratamento, né? E ela vai causar, sim, dificuldade de respirar, mas por motivos diferentes. A bronquite normalmente é causada por algum patógeno, bactéria, vírus, que vai fazer com que o muco fique preso ali no local e impeça o ar de passar. Aqui o brônquio ele fecha também, mas por causa dos alérgenos, tá bom? Ok? E próxima e última doença que a gente tem aí do trato respiratório é a pneumonia, tá? A pneumonia, quando a gente escuta falar, a gente sempre acha que é uma doença grave, né? E realmente ela é uma doença um pouquinho mais grave do que as outras que eu falei para vocês até agora. Ela pode ser causada por milhares de coisas, por vírus, por bactéria, por fungo, por produto químico, por várias coisas. O que acontece? A pneumonia ela vai afetar os alvéolos, que são saquinhos, tá? A última parte do meu pulmão, né? Aqui nos alvéolos é onde acontece o quê? As minhas trocas gasosas, a hematose. Quando eu tenho pneumonia, eu vou ter uma inflamação, tá? Que vai gerar aqui pus, tá? Então, esses saquinhos, esses alvéolos, eles vão ficar cheios de pus, tá? E aí, esse pus, ele vai impedir a troca gasosa entre o alvéolo e a corrente sanguínea. Porque vocês concordam comigo que se tem pus aqui, não tem como o ar chegar para poder trocar oxigênio em gás carbônico? Então, a pessoa ela vai ter aí problema de respiração e de oxigenação, muitas vezes tendo que ficar internada, porque aí tem que fazer a administração de oxigênio para essa pessoa conseguir ter oxigênio na corrente sanguínea, porque o oxigênio é responsável pela vida, né? E realmente é uma doença que normalmente é um pouquinho mais grave, tá? Porque se você não cuida, você não faz as trocas gasosas corretamente, beleza? E aí pode evoluir para uma doença mais grave, né? E até para óbito, tá bom? Então, a pneumonia vai ter aí os alvéolos cheios de pus, vai ter febre muito forte, tosse porque eu vou ficar o organismo ele tenta jogar esse pus para fora, tá bom? E dificuldade de respirar porque aqui vai estar tudo cheio de pus, você não vai conseguir. Você consegue respirar, mas parece que o oxigênio ele não entra no seu corpo, tá bom? Então, só para revisar, a gente viu todas as doenças respiratórias, algumas doenças respiratórias, tá bom? Tanto de trato superior quanto de trato inferior. Vimos que algumas são mais leves, outras são mais graves, né? Existem diversas doenças, tá, de trato respiratório que acometem muitas pessoas, porque hoje em dia nós estamos expostos a muitos alérgenos, né, o tempo inteiro, a poluição, a poeira, a gente sempre trabalha em locais fechados, com ar-condicionado, então isso, né, facilita a propagação aí dessas doenças respiratórias, tá? Então, as doenças respiratórias hoje em dia, elas são de grande preocupação para a saúde pública, tá bom? A pneumonia, ela é a principal causa de morte em criança no Brasil, tá bom? Porque as crianças, quando evoluem para pneumonia, é muito difícil essa criança voltar, né? Tipo, a maioria das crianças, elas evoluem para óbito depois de uma pneumonia grave, tá bom? Então, assim, é um assunto bem legal. É um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então, eu convido vocês a participarem do Plantão Tira Dúvidas da segunda-feira que vem, para a gente poder aprofundar mais em cada doença, porque aqui eu não consigo falar para vocês como que é o tratamento, né? Como que essa doença afeta na vida da pessoa. Eu falei assim, bem básico, né? O que é a doença, para vocês poderem entender as diferentes doenças do trato respiratório. Quando vocês tiverem aula de anatomia, a gente vê, né, o sistema respiratório, como ele funciona e quais são as patologias, né, as doenças associadas a esse sistema.
Então é bem interessante, ok? Depois desse vídeo vocês têm os exercícios aí para fazer e uma caixinha de dúvidas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque esse assunto é um assunto bem amplo, como eu falei para vocês. Então, um beijo e até a